Fascista! 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 A Assembleia Nacional Constituinte da França Revolucionária aprovou em 26 de agosto de 1789 e votou definitivamente a 2 de outubro a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, sintetizando em 17 artigos e um preâmbulo dos ideais libertários e liberais da primeira fase da Revolução Francesa. Pela primeira vez, são proclamados as liberdades e os direitos fundamentais do homem de forma econômica, visando abarcar toda a humanidade. O absolutismo, o poder absoluto, havia caído definitivamente. Serviu de inspiração para as constituições francesas de 1848 e para a atual, e também foi a base da Declaração Universal dos Direitos Humanos promulgada pelas Nações Unidas. E essa mesma declaração foi a inspiração de todos os demais documentos que falassem em igualdade de direitos de todas as nações. Isso ficou consagrado na iconografia, e é isso que nós vamos ver agora. Então, nós temos aqui já um primeiro quadro, que são duas mulheres. Sempre vocês vão ver em diversas iconografias históricas a figura da mulher. E é interessante quando a gente vê a profunda desigualdade de gênero na história. Mas estava ali a mulher representando toda a humanidade. O primeiro símbolo que nós vemos aqui, o primeiro símbolo feminino, é o da soberania e liberdade. Aqui, essa mulher, ela está simbolizando a soberania popular e ela está segurando uma corrente, as correntes do absolutismo que estão rompidas definitivamente. Os revolucionários franceses buscaram descolar-se do domínio católico, ressaltando os princípios iluministas. Porém, a força dos princípios da fé se mantiveram através da simbologia, como é o caso do olho da providência. Esse símbolo foi criado a partir de outros já existentes. O triângulo era um símbolo da Santíssima Trindade cristã, Pai, Filho e Espírito Santo. Os raios são o brilho de Deus. O olho é um sinal da máxima autoridade, daquele que tudo sabe e tudo vê, em um senso de vigilância onipresente sobre a humanidade. O olho remonta aos sumérios, em 3000 a.C., que faziam esculturas com olhos grandes, com o sentido de vigilância e conexão com os deuses. No Egito, temos o olho de Horus, que simboliza proteção. Na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, o olho da providência simboliza o Pai, que zela a nova nação que proclama a igualdade. Outro símbolo fortemente importante pela sua simbologia são as tábuas da lei. Veja os artigos, 17 artigos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão estão nas tábuas da lei. Os 10 mandamentos se apresentam aos iluministas sob uma nova luz. Filósofos deístas ou mesmo ateus veem nela a afirmação da igualdade entre os homens, uma referência universal da justiça para o bem comum, uma referência que transcende as religiões estabelecidas e organizadas. Segundo a historiadora franco-judaica René
Nehemiah. As tábuas da lei ocupam um lugar de destaque. Elas estão intimamente ligadas à lei de Moisés, aos 10 mandamentos da Bíblia. O símbolo das tábuas da lei, pelo seu próprio nome, torna-se assim o portador de uma mensagem maravilhosamente adequada à ideologia revolucionária, a da força de uma lei igual para todos, oposta à arbitrariedade régia ou aos abusos imputados ao clero. Daí a identificação desde o início da Revolução entre as tábuas da lei e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Depois, um pouco mais tarde, entre as tábuas da lei e da Constituição, que deve ser a garantia da observância das leis diante dos riscos de um retorno à arbitrariedade. As tábuas da lei são a personificação gráfica dos fundadores da ideologia revolucionária. São leis que são pétreas, deverão ser obedecidas, observadas. Por isso, elas estão sob o olho da providência, a vigilância onipresente de que nada deverá sair da lei. Na França cristã do século XVIII, a mensagem religiosa normalmente recebida está ligada a um simbolismo cristão, que justamente a Revolução rejeita, pois no catolicismo, o Ouroboros, por exemplo, tem significado negativo. A mentalidade revolucionária está, portanto, em busca de um simbolismo que não seja cristão, visto que a igreja é doravante percebida como sinônimo de fanatismo e despótico, mas que seja, no entanto, suficientemente religioso para satisfazer o profundo sentimento religioso que reside no coração de cada revolucionário, demonstrando a busca por equilíbrio. As tábuas da lei são, portanto, oferecidas de maneira ideal para responder a uma certa necessidade religiosa, sem, no entanto, sugerir filiação clerical. As tábuas da lei desempenharam um papel importante na iconografia da Revolução. Elas permitem que a Revolução desconecte seus emblemas de tudo o que é cristão, sem depender apenas de símbolos de origem antiga e pagã. Permitem dar um colorido religioso, mas num tom, por assim dizer, neutro, aos ideais de justiça, igualdade, submissão a uma lei igual para todos, preconizada na Revolução. A derrota da arbitrariedade régia e o surgimento de uma Constituição garantidora dos direitos humanos são muito claramente simbolizadas pelas tábuas da lei, o que explica seu lugar recorrente na iconografia da Revolução. A lança, desde o início da história humana, ela representa defesa, ela representa a guerra, ela representa o ataque. Como podemos avaliar a simbologia da lança nesta declaração dos direitos do homem e do cidadão? Vamos lá. Essa lança, ela não está sozinha, não é uma lança comum, não é. Ela tem o fácil, ela tem um gorro, ela está de frente apontando para o Ouroboros. Vocês já repararam que eu estou falando toda hora no Ouroboros? Eu vou terminar essa segunda parte com o Ouroboros. Você já vai saber por quê, né? E apontando para o olho da providência. Não é qualquer lança, não é? Essa lança,
ela foi elaborada de uma forma meticulosa. Ela está no meio das 2 tábuas da lei. Ela tem o fácil, que representa a união, a fraternidade, a soberania, a força. A própria lança significa autoridade pública e do direito. Veja que há vários símbolos bíblicos aí, não é? E a lança, ela também é uma referência bíblica, e no caso, a Longinos, que foi o centurião que lancetou Jesus. Você veja, são simbolismos extremamente fortes. Por isso que esse documento, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto da Revolução Francesa, que tem aí 3 períodos, e depois nós vamos tentar entender o período de hoje que nós estamos vivendo com essa experiência do passado. Por exemplo, a liberdade. Aqui nessa iconografia é representada pelo gorro frígio. O que é o gorro frígio? Aquele gorrinho na ponta da lança, vermelhinho, com o significado dos mais importantes. Durante a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, o gorro frígio foi adotado como um símbolo de liberdade. Isso vem de um erro da época. Os revolucionários dos séculos XVIII e XIX confundiram o gorro frígio com o pilho. O pilho era o símbolo da manumissão dos escravos nos templos romanos. O escravo libertado por seu mestre era autorizado a usar o pilho como símbolo de sua liberdade. Aqui no Brasil era o sapato. É por isso que os assassinos de Júlio César mostraram ao povo um pilho sobre uma vara para alegar que tinham libertado Roma do tirano. Os revolucionários da América e da França adotaram este símbolo, mas confundiram com o gorro frígio, que em suas origens não tem nada a ver com a escravidão ou a liberdade, mas de qualquer forma ficou com o símbolo da liberdade. O Ouroboros é a serpente que morde ou engole o próprio rabo. O que significa isso? Qual é a origem? De onde surgiu esse símbolo? E o que representa? Este símbolo é encontrado na antiga literatura esotérica, algumas vezes associado à frase Rentopan, ou o todo ou o um, e em diversas tradições ocultistas e escolas iniciáticas em forma de amuleto. A origem etimológica do termo Ouroboros está supostamente na linguagem copta e no idioma hebreu, na qual ouro, em copta, significa rei, e ob, em hebreu, significa serpente. Mais precisamente, sua origem e significado primitivo torna-se uma tarefa praticamente impossível, mesmo que de certa forma estejam interligados, mas paralelamente trazem interpretações distintas. Os primeiros registros deste arquétipo foram encontrados entre os egípcios, chineses e povos do norte europeu, associado à serpente folclórica nórdica chamada Yermungandr, há mais de 3.000 anos. Na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, o Ouroboros está associado aos símbolos de soberania popular, força, autoridade, vigilância onipresente, igualdade e união de força. O Ouroboros, por isso, é o símbolo central.
representa o fim do absolutismo e o início de uma nova nação, baseada na liberdade e igualdade de direitos entre todos os cidadãos. O absolutismo foi um período de tanta opressão e restrição à liberdade que a busca de garantir que nunca mais isso se repetisse fica claro na vigilância onipresente às leis como garantidora da igualdade de direitos. E a defesa da soberania popular está na união dos cidadãos em torno deste propósito, representado na lança com o fácil. A Declaração dos Direitos do Homem se tornou o eixo, o norte, para a preservação da cidadania e que se consagrou na Constituição de 1791. Mas, nesse mesmo ano, a jornalista, filósofa, escritora e militante feminista Marie-Olympe de Gouges deixa claro as desigualdades de direitos entre homens e mulheres e, por isso, ela apresenta a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Por sua forte militância em defesa desses direitos, foi presa no período da Convenção e, em 2 de novembro de 1793, foi morta na guilhotina. Aí você veja a contradição que existe sempre, né? Sempre vai existir uma contradição. Aqui eu termino essa parte da simbologia e na terceira parte eu vou estar falando mais apropriadamente do fácil. Eu espero que vocês tenham entendido como é que os símbolos são criados, os objetivos desses símbolos, a mensagem que eles passam e a força desses símbolos e como eles podem ser mudados com o tempo, cooptados pelas lideranças, ressignificados. E aí, com esse entendimento, nós vamos poder responder de uma forma mais correta se realmente quem segue Bolsonaro pode ser definido de fascista. Até lá!